Em Deuteronômio, capítulo 10, a tribo de Levi não recebeu terras. Eles eram sacerdotes. Então, para todas as 11 tribos, foi distribuído terras. Mas como os levitas eram sacerdotes, ficou um pouco de levita no norte e ficou um pouco de levita no sul. Os levitas foi a única tribo que não recebeu terra. Gente, eu quero voltar aqui para vocês nessa questão da construção desse Yahvé, porque todo tempo na Bíblia, quando está falando aqui da postura de Deus, e aí Yahvé disse, e aí Yahvé fez aquilo, Yahvé fez aquilo outro. Nós tínhamos conversado nas lives anteriores, eu mostrei para vocês lá em Gênesis que não existia Yahvé. Eu mostrei para vocês no livro do Êxodo o momento que eles introduzem esse Yahvé, ou tetragrama sagrado, YHWH. Em hebraico é Yud-Re, Vav-Re. Então, direto ali no Monte Sinai, esse Deus se revela com esse nome, que os judeus até hoje preferem chamar de o nome, ou Hashem. Eles não falam, né, Yahvé. Alguns dizem que é por causa de preservar o nome dele, e nem se sabe qual que é a pronúncia correta, se é Yahvé, Javé, Jeová, não se sabe. Eu falei para vocês dos judeus maçoretas, né, que eles deram uma ajudada, se é que podemos dizer assim, colocando algumas consoantes, explicando, né, como se pronunciava algumas palavras, como vocês sabem bem, no hebraico, não tinha as vogais, somente as consoantes, porque eles herdaram esse alfabeto dos cananeus, certo? Então, os judeus maçoretas, eles com essa escrita maçorética, eles tentaram ali do século IX até o século XII ajudar a interpretar bem a Bíblia. Então, tem essa Bíblia dos maçoretas. Mas muitos acabaram acreditando que eles mais atrapalharam do que ajudaram. Então, esse nome de Deus, lembra que eu falei para vocês? É um problema saber de onde é que veio. Uns acham que dali, outro é dali. Né? Da onde veio esse Yahvé? Então, eu quero trazer para vocês aqui um encontro arqueológico, vamos dizer assim, né, mais antigo, que data do século XIV, século XIII, antes de Cristo, que remonta bem esse período de Moisés, lá no Sudão. Lá no Sudão, um templo, porque o Sudão, África, e é um dos países da África que tem uma extensão territorial, a maior extensão territorial, e é bem próximo, ele faz divisa com o Egito, o Sudão. E lá tem o templo de Soleb. Olha, o Sudão é esse que está de vermelho, e se vocês olharem ali acima, né, então vocês vão ver assim, vermelho e azul, tudo isso é Sudão. Né? Vamos entender que esse pedaço, olha como que ele é gigantesco na África. E ele faz a divisa com o Egito. Aquele que está de um roxo bem clarinho, ali em cima é o Egito. Do lado direito, na parte de cima. O Egito dominou, gente. Dominou tudo. Dominou a África, dominou toda aquela região dos cananeus. O Egito foi gigantesco. E lá no Sudão, tem um templo egípcio dedicado a vários deuses, e na parede desse templo tem o YHW. Olha lá. É lá no Sudão. É o encontro arqueológico mais antigo do nome de Deus. Né? Não está completo, né? É YHW, ficou faltando um H, mas tem muitas escritas também encontradas no meio dos cananeus, que também Deus é chamado assim. Esse Deus Yahvé, às vezes é chamado só de YH, às vezes ele é chamado de YHW ou YHWH. Eles encontraram lá na África essa parede aí com o nome do Yahvé, e eles pensaram assim. Por isso que tem muitos historiadores, muitos teólogos, que acreditam que esse Deus, Yahvé, era um Deus dentre os vários deuses do panteão egípcio.
Então, se vocês escutarem essa narrativa, é por causa desse encontro arqueológico lá do Sudão, o templo de Solé. Entende? Então, alguns acreditam realmente que alguns israelitas tiveram esse contato, né, com esse Deus Yahvé, lá no Egito, e eles resolveram. Sabe quando aqui no Brasil tem muito esse costume, né? Às vezes uma cidade ela tem um santo padroeiro que as pessoas escolhem, né? E esse santo padroeiro, ele é o mais poderoso de todos. Cada cidade tem o seu. Era um costume muito antigo, né? Um costume católico. Então eles batizavam uma cidade ali com um santo padroeiro. Eu tenho uma concepção diferente de alguns antropólogos, alguns historiadores e arqueólogos. Né? Para mim, esse povo israelita teve sim uma experiência no Egito. Eles não construíram pirâmide, eles não foram escravizados lá por séculos. Eu acredito que eles passaram um período ali. Eles aprenderam muitas coisas, inclusive a própria circuncisão, o ato da circuncisão, né? Nós estudamos lá em Gênesis e eu passei para vocês que era um costume egípcio, antes de ser um costume dos israelitas. Então eles tinham contato. O Egito ele dominou toda aquela região. Então aquele que é o imperialista ele impõe também os seus costumes para aquele que é o dominado. Então a gente estudou isso também. E eu acredito que eles trouxeram esse Yahvé de lá. Sabe? Por mais que tenham várias explicações de onde que veio esse Yahvé, para mim, eles trouxeram esse Yahvé de lá e pegaram como um santo padroeiro. Ele vai ser o nosso Deus. E nós vamos colocar nele todo o poder, toda a força, né? Toda a nossa vontade. Esse Deus, ele fala hebraico, ele escolheu um povo, dentre todos os povos da terra, ele escolheu aquele que é o precioso. É o precioso dele. Essa é a narrativa de Êxodo, essa é a narrativa de Deuteronômio. E esse Deus, ele tem hábitos, ele tem emoções, que é igualzinho o seu povo. Às vezes é até pior, que Moisés teve que ajudar ele algumas vezes. Então essa é a minha concepção. Porque já me perguntaram assim, Cássio, você acha que o Yahvé é um Enlil? Eu fico, faz muito sentido para mim. Sabe? Pode ser? Pode. Eu não sou o dono da verdade. Mas para mim não faz sentido. Para mim esse Yahvé, ele pertencia a esse panteão dos egípcios e o povo israelita acabou estruturando, né, esse Deus Todo-Poderoso, na minha concepção. Certo? Então, assim, existem outras opiniões, né? Tem muitas palestras falando qual que é a origem de Yahvé, da onde ele veio. Esse é um grande problema, né? Então, esse encontro, essa cultura material, né, é algo assim fantástico, porque mostra uma evidência extra-bíblica num período onde o proto-hebraico está se estruturando, vamos dizer assim, porque depois eu vou mostrar para vocês um outro encontro arqueológico bem interessante, né? Então o proto-hebraico está se estruturando e esse Yahvé, ele já existe. Lembrem, né, quando da Estela Moabita, lá também é uma cultura material fora do meio do povo de Israel, falando o nome de Deus, o Yahvé. Então, eu discordo de alguns professores que dizem que esse Yahvé ele só se estruturou depois do cativeiro da Babilônia. Existem evidências que mostram que esse Yahvé ele já era cultuado antes. Ele foi tomando forma, ele foi crescendo, certo? Ao ponto dele tomar, entre aspas, a Ácera do El, do panteão dos cananeus. Ele vai crescendo. E quem vai fazendo isso? A elite sacerdotal. Mas a realeza. Eles vão fazendo toda essa campanha, né, para que esse Yahvé ele fique realmente como Deus oficial.